Amém. Mesmo sentados, estenda sua mão para cá. Vamos estar orando pela vida da Laís, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje, te agradecemos pelas nossas vidas, porque chegamos aqui. Pai, em nome de Jesus, agora, prepara o nosso coração, Senhor, para estar recebendo a Tua palavra. Senhor, usa a vida da Laís também, debaixo da Tua autoridade, Pai, da Tua proteção. Senhor, tudo que ela vem falar aqui, Senhor, que venha do Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus, que venha de encontro aos nossos corações, Pai. Use, Senhor, a vida dela, Senhor, também para o Teu louvor. É que nós pedimos, Pai, desde já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar hoje? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com o coração muito feliz, porque eu vim de Uber para cá e já no Uber já vim louvando, porque o motorista era um irmão. Então já estava as músicas lá, eu já vim entrando no clima do culto de hoje. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença que se faz presente aqui neste lugar. Continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Quando o Júnior me perguntou qual seria o tema da pregação, e aí eu não pensei muito não. Na hora me veio assim... vai ser o tema do trabalho de libertação, porque já que nós estamos no mês de março, prestigiando os 32 anos do trabalho de libertação aqui na igreja, então eu vou continuar na vibe e vou manter o tema do trabalho de libertação. Ótimo, então na hora já me veio isso na cabeça. E... eu tenho estudado eu estou lendo um livro agora, do pastor Luciano Subirá, que se chama Graça Transformadora. E esse livro tem sido poderoso na minha vida. Deus tem falado muito ao meu coração. E eu tirei a base da palavra desse livro. Então, assim, até agora eu não sei se eu preparei uma pregação ou se eu preparei um estudo. Mas Deus falou ao meu coração. E eu creio que vai falar o coração da igreja também. Sendo estudo ou sendo pregação, vamos lá, eu espero que o Senhor use a minha vida para transmitir a mensagem que Ele já falou ao meu coração. E aí, com o tema da pregação, que é como é que é, gente? Prepara-te, ó igreja. Muito obrigada. Prepara-te, a igreja, Jesus está voltando. E aí, gente, diante desse tema... você ouviu uma frase dessa: prepara-te, ó igreja, Jesus está voltando. Você fica feliz ou você fica com medo? Isso, teve gente que falou os dois. Então, você fica feliz ou você fica com... Isso é motivo para te deixar alegre ou para te deixar com medo? Bom, então nós vamos abrir a Bíblia em Ezequiel e hoje eu vou usar muitos textos bíblicos. Por quê? Primeiro, porque eu gosto, para provar que o que eu estou falando não é nada da minha cabeça. Está tudo escrito na Bíblia. Então nós vamos usar bastante textos bíblicos. E o primeiro é em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Amém? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Guarda esse texto aí. E antes de começar na verdade esse texto é o final, tá? Mas vamos fazer igual o filme, a gente começa pelo final e depois vai revelando as coisas. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm certeza da salvação de vocês?
Vocês têm certeza de que Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Você tem certeza que se você ficar doente e ele te levar por causa dessa doença, você vai para o céu? É para o céu que você vai? Você tem certeza disso? Isso é uma convicção muito forte dentro do seu coração? É possível que a gente tenha, sim, algum tipo de certeza e garantia da nossa salvação, tá? É possível e a gente vai provar isso. A resposta é sim, é possível a gente ter certeza, tá? Em 1 João, não precisam abrir, tá? Em 1 João, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no meu nome, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, a primeira garantia da nossa salvação é a própria palavra de Deus. Amém? A própria palavra de Deus nos garante para que saibam que têm a vida eterna. Apóstolo João que disse isso. E essas declarações também incluem que nada pode nos roubar do amor de Deus. A mesma palavra que te dá a certeza da sua salvação, também é a mesma palavra que te garante que nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode roubar o seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo perguntou assim: quem nos separará do amor de Deus? Ele perguntou e ele mesmo já respondeu: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nenhum poder pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a palavra é clara. Você tem certeza da sua salvação porque a palavra te garante isso. E também porque Deus te ama a ponto de não abrir mão de você. Ele não abre mão de você. Amém? Ele não desiste de nós. Ele não vai deixar de te amar. E Ele não vai permitir que ninguém te arranque das mãos dEle. Amém? Então, vamos continuar. E a primeira garantia é a palavra de Deus. A segunda garantia é a própria ação do Espírito Santo em nós. Amém? Por quê? Se nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vem morar dentro de nós, Ele vem morar no nosso coração, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14... quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Então, o próprio Espírito Santo nos garante que nós temos certeza da nossa salvação, sim, Ele habita em nós. Mais um versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito Santo habita em você, irmão? Então você tem que dizer que você tem certeza da sua salvação, sim. Você não pode duvidar, não. Você tem que afirmar isso com todas as palavras. Mais um versículo, 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para mim, esse não tem nem o que explicar.
o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Por isso que eu gosto de usar muitos textos bíblicos, justamente para poder provar que eu não estou inventando nada. Está tudo escrito na Bíblia. Então, a primeira garantia é a palavra de Deus. E a segunda garantia é que nós somos habitação do Espírito Santo. E essa é a própria ação do Espírito Santo em nós, nos dá a garantia da salvação. Amém? Desculpa, irmãos. O próprio Espírito Santo em nós produz essa certeza. Eu estou tossindo que a gente está... Eu e Felipe, a gente pegou uma gripe muito forte. Eu estou saindo da gripe. Então, ainda estou com a garganta meio arranhando. Bom, então, não temos mais dúvidas. Todos aqui têm certeza da salvação. Amém? Mas, sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. Por que não teria? Uma vez salvo, sempre salvo? E aí? Ou será que a gente pode perder a nossa salvação? Bom, a gente tem a certeza da salvação e a gente não precisa viver com medo de perder a salvação. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, se você tem a salvação, não fica com medo de perdê-la. Eu não vou falar com todas as letras, porém, eu vou discorrer alguns textos bíblicos para poder a gente tentar responder essa pergunta. Uma vez salvo, sempre salvo? Primeiro de tudo, a gente tem que abandonar o pecado. Fato, tá? Isso não pode, não é porque a gente é salvo, que a graça do Senhor nos alcançou, que a gente tem, o aval para pecar, tá? Se eu pecar, eu vou pedir perdão, Deus me perdoa. Eu pequei, pedi perdão, Deus me perdoa. A graça não é isso, tá, irmãos? Isso não é a graça. Então, você, como um cristão, templo de habitação do Espírito Santo, a primeira prática que você tem que ter na sua vida é abandonar o pecado. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4, do 4 ao 6. Podem abrir aí, esse daí a gente vai ler junto. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, amém? Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas, como eu disse, sempre tem um mas. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, aqui nós podemos ver, em Hebreus, o seguinte, que ele estava se referindo aos santos, tá, irmãos? As pessoas que já tinham aceitado a Jesus como Salvador da vida delas. Então, aqui ele não estava se referindo às pessoas que não conheciam o Evangelho. Ele estava falando com crentes. E ele prova isso no começo do texto, né? Uma vez que vocês foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, pessoas que tiveram esse tipo de experiência só podem ser pessoas que servem a Deus. Ele não estava falando com ímpio aqui, ele estava falando com pessoas crentes. Pessoas que experimentaram tudo isso caíram. E para si mesmos estavam crucificando de novo o Filho de Deus. Esse texto diz que
quando eles voltaram para o pecado deles, eles estavam crucificando novamente Jesus, levando novamente Jesus à cruz. Não de uma forma literal, é óbvio, porque todo mundo aqui sabe que Jesus só morreu uma vez na cruz. Mas ele estava querendo dizer o quê? Apontando o descaso que eles estavam fazendo com o sacrifício que foi feito por eles. Voltaram à prática, voltaram. E uma vida de pecado despreza a obra de Cristo. Então você, cristão, salvo pela graça, não pode ter uma vida de pecado. Você precisa abandonar o pecado. Porque uma vida de pecado vai desprezar a obra que Cristo fez por você lá na cruz. Isso é muito sério. Mas um cristão com pleno conhecimento da verdade, santificado pelo sangue de Jesus, ele pode decidir viver em pecado? E aí? Você pode decidir, você conhece a verdade, você foi lavado pelo sangue de Jesus, mas você pode decidir viver em pecado? Passa umas páginas aí, vai lá em Hebreus capítulo 10. A resposta é sim. Você pode decidir viver em pecado, sim. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Amém? Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, um cristão com pleno conhecimento da verdade, santificado pelo sangue de Jesus, ele pode decidir viver uma vida de pecado. E isso está lá no primeiro versículo que a gente leu, no versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito. E novamente o versículo continua testificando de que ele estava se referindo aos santos e não aos ímpios. Porque ele conclui o versículo assim: depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Então ele estava falando para os santos. Ou seja, você pode sim decidir viver uma vida de pecado. Então, esse texto está falando da escolha de pecar. Isso revela uma atitude, uma decisão de se viver em pecado. Aí, em 2 Pedro, capítulo 2, é só passar mais um pouquinho assim que você chega lá. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 20, no capítulo 2 de 2 Pedro. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mensagem para os santos. Ele não estava falando com quem não era crente, tá? Vamos lá. Vamos lá, continuar. Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca
tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Antes da nossa conversão, nós estávamos destinados, irmãos, ao fogo do inferno e à condenação eterna. Glória a Deus pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. Nós estávamos condenados ao fogo eterno. E o texto diz, em outras palavras, que eles estavam melhor quando não eram crentes do que estão agora. O estado deles piorou. Ou seja, antes eles nem tivessem conhecido a Cristo. O estado depois, se você pecar, decidir viver em pecado, depois de se converter ao Senhor, o seu estado é pior do que antes da sua conversão. Olha que coisa séria. Então, irmãos, estar convertido não te impede de voltar à prática do pecado. Não te impede de voltar a se sujar. Como diz o final do texto que a gente leu. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, eu não estou falando isso, gente, para desanimar vocês, não. De jeito nenhum, não. Isso não é para vocês saírem daqui com a cabeça baixada e falar: meu Deus, o que eu fui fazer lá hoje? Mas é para que você prossiga e permaneça na fé em Cristo Jesus. Você tem que decidir abandonar o pecado. Essas palavras que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham cuidado. Porque aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, ter a garantia da salvação, ter a certeza da salvação, não te desabilita de pecar. Não, muito pelo contrário. A gente viu aqui que a gente pode pecar, o pecado pode ser até uma decisão. Eu vou pecar, depois eu peço perdão. Então, a graça, meus irmãos, ela não veio anular a obediência que você tem que ter à palavra de Deus. A graça não te habilita para o pecado. Vocês estão entendendo? Amém. Ela não é uma permissão para você pecar. A graça requer obediência. Alô? Amém. Então, a graça não te habilita para o pecado. A graça requer obediência e a graça, ela é uma força capacitadora. Mas se hoje você está se sentindo fraco espiritualmente, se hoje você não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, uma coisa eu falo para vocês. A gente precisa alimentar o nosso espírito igual a gente alimenta a nossa carne. A gente almoça, a gente toma café da manhã, janta. Às vezes a gente come até demais, né? Porque nós é crente, nós gosta de comer. Não é verdade? Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito. Aí a gente pensa: mas eu ouço podcast cristão, né? Eu espero que sim, amém. Eu ouço podcast, eu ouço pregações no YouTube. Não estou falando que é errado não, porque eu ouço também. Eu ouço podcast, eu ouço pregação no YouTube. Eu assisto as lives dos irmãos que eu sigo no Instagram. Mas, irmão, se você não lê a palavra, você não está se alimentando. Aí eu te falo, como que você vai ter discernimento para resistir às obras do diabo? Resistir os ataques do inferno na sua vida? A gente tem que parar de alimentar somente a nossa carne. A gente pode assistir uma série, irmão, isso não é pecado não, eu assisto também.
Tem a série que eu assisto com o Felipe, tem a série que eu assisto só eu, tem a série que a gente assiste com os meninos. Meu marido é organizado, ele tem uma tabela que ele anota qual como que chama? Episódio não, mas aí tem o temporada. Qual temporada que a gente tá? Menino, assim, o negócio é organizado, entendeu? Mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. A gente não pode querer terminar a série e deixar o nosso tempo com Deus de lado. Você come todo dia, não come? Então você tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que orar todo dia. Isso é uma receita que não dá errado. A musiquinha que eu canto muito com as crianças lá em cima, na escola dominical e no culto à noite. Leia a Bíblia e faça oração. Gente, não tem mistério. Essa receita é infalível. Alimente o seu espírito e você vai ser fortificado. Deixa de alimentar o seu espírito, irmão. Vai dar ruim para você. Vai ter pecado que você não vai conseguir resistir. Então, abre teu olho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, a graça nos empodera para viver em obediência aos mandamentos de Deus. 2 Coríntios fala isso, capítulo 12, versículo 9. Minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça, ela continua atuando na nossa vida depois do novo nascimento. Ela não acontece só no momento que você aceita Jesus e depois ela te abandona. Não, ela continua com você. Jesus, ela continua com... A graça, ela continua com você. Ela nos leva ao aperfeiçoamento e nos capacita a viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Então, ela continua conosco, ela nos aperfeiçoa e ela nos capacita a viver uma vida que agrade a Deus. Então, existe um caminho de obediência, porque obedecer é uma expressão de fé. Se você crê, você deve obedecer. Amém? E a graça é essa força que te capacita e te ajuda na obediência. Mas, sempre tem um mas, nós devemos cooperar com o Espírito Santo, sim. A graça é uma força capacitadora? Sim. Mas por causa disso você vai deixar de ler a Bíblia e orar? Não. Não. Isso é dever de todo cristão. Aí nós chegamos ao texto que a gente leu no começo, de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. A graça nos habilita a sermos obedientes. É possível obedecer à Bíblia? Sim, é possível. É possível vencer o pecado? Sim, a graça nos habilita para isso. Então, ela é essa força que vai capacitar a gente a viver em obediência e santidade. Quando ele fala assim, no trecho, porei o meu espírito em vocês, indica que essa graça capacitadora está relacionada com a presença do Espírito Santo em nós. Porém, o meu Espírito em vocês.
É a presença do Espírito Santo em nós. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a partir do versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A mesma graça que salva o homem, ela também nos ensina como caminhar. Ela nos educa, como diz no versículo 12, para que, uma vez renegada a impiedade e as paixões mundanas, ela nos educa para a gente renegar isso, a impiedade e as paixões do mundo. E ela nos educa para quê? Para que a gente viva neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a vida do crente, irmão, é fazer renúncia. Não tem jeito. É deixar o mundo para o lado, é deixar o pecado para o lado. A nossa vida tem que ser regida de renúncia. Aí Max Lucado diz assim, amo Max Lucado. Quem nunca leu um livro desse homem, leia, porque ele é um poeta. Max Lucado diz assim: a graça é a voz que nos chama a mudar e assim nos dá poder de sermos bem-sucedidos. Então, a gente precisa da graça de Deus para tudo, meus irmãos, para tudo nessa vida. A nossa capacidade, ela vem de Deus, como diz em 2 Coríntios capítulo 3. A minha graça te basta, como diz 2 Coríntios capítulo 12. Na versão NVI, fala assim: a minha graça é o suficiente para você. Na nova versão transformadora, fala: a minha graça é tudo o que você precisa. Então, a graça é uma fonte de socorro para o homem. Viva na graça. Viva na graça. Que essa tenha sido para vocês uma palavra de ânimo, como foi para mim. Porque eu precisava ouvir essa palavra de ânimo. Jesus está voltando, gente. Como a gente teve a oportunidade de compartilhar no Eco. Nós estamos vivendo na Babilônia. O que diferencia os tempos de hoje com os tempos da Babilônia? A gente precisa se santificar. A gente precisa dizer não para o pecado, sim. A gente precisa andar na contramão de tudo que o mundo está pregando. Porque de tanto a gente ouvir falar as mesmas coisas, o mundo ficar impondo essas ideologias na nossa cabeça, uma hora a gente vai achar normal, e isso não é normal. Porque não tem aquele água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o mundo está assim com a gente, só lançando essas ideologias, coisas antibíblicas. E não pode ser assim. A gente não pode aceitar essas coisas. A gente tem que viver uma vida diferente, sim. A gente tem que renunciar ao pecado, sim, todos os dias. Então, eu espero que essa tenha sido uma palavra de ânimo para você. Você já testificou na palavra a sua salvação. Você tem certeza da sua salvação. Se você não vigiar, irmão, se você manter na prática do pecado, vai dar ruim para você. E agora, que você saia daqui, hoje, se sentindo empoderado por essa graça, habilitado, fortificado, capacitado. Amém?
Que você saia daqui hoje com a cabeça erguida. Pode vir, diabo, que comigo aqui não. Aqui não. Na minha casa não. Na minha igreja não. Na minha família, no meu casamento não. Eu tenho uma graça que me habilita. Uma graça que me fortalece, que me capacita. E o meu Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não vai te abandonar, meu irmão. Não vai. Mas se posicione. Você precisa cooperar com Ele. Que Ele não faz nada sozinho. Ele não faz nada sozinho. Você precisa se posicionar. É sério. Jesus está voltando. Deixar o pecado, o mundo para trás. Fazer renúncia por amor do Evangelho. O diabo, ele tenta fazer a gente cair. Mas maior é o que está em nós. Amém? Que na sua vida não prevaleça a sua vontade, mas prevaleça a vontade de Deus. Leia a Bíblia e faça oração. Essa receita, irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível você não sentir a presença de Deus, não se sentir mais fortificado, se você alimentar o seu espírito todos os dias. Experimenta fazer isso todos os dias. Não é só quando sobrar tempo. Não. Você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para comer, você tem tempo para assistir as suas séries, você precisa se programar e ter tempo para Deus também. Isso faz parte da sua rotina cristã. Jesus está à porta. Seja encontrado fiel, seja encontrado firme com Jesus. Amém? Eu preparei uma música. Coitado de mim. Eu pedi para os meninos separarem uma música. Nós vamos colocar de pé agora. Vou falar igual o pastor Luciano Subirá, gente, porque eu sou muito fã do pastor Luciano Subirá. Vamos ficar em pé para fingir que está acabando. E aí o Júnior vai colocar essa música e nós vamos escutar essa música com os nossos olhos fechados. Não se importa com quem está do seu lado. Agora é seu momento com Deus. De você ficar quietinho ali, ouvindo o Espírito Santo falar com você. Cante essa música, ore essa música. Em nome de Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.